Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para estarmos juntos, para meditarmos na Palavra de Deus, rendermos aquele que é digno de toda honra e glória, toda exaltação, toda honra, toda glória, pois Ele é Deus, Ele é digno. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí no livro de Romanos. Nós vamos ler no capítulo 9, Romanos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isso foi dito a ela: o mais velho servirá o mais jovem, como está escrito: eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Muito bem, irmãos, hoje nós queremos mais uma vez trazer um recado de Deus, uma palavra que vem do coração de Deus para alimentar a nossa alma. Somos carentes de Deus, precisamos dele, não conseguimos viver sem a sua graça, sem a sua misericórdia. O que seria de nós se não fosse o amor de Deus? E falar do amor de Deus, falar da sua graça, da sua bondade, falar da sua misericórdia, é algo que nos traz esperança, é algo que conforta o nosso coração e nos faz sentir motivados para continuar a nossa caminhada cristã, servindo a esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso. Bom, hoje eu quero fazer uma reflexão que já fizemos outras vezes, que é falar sobre o grande poder, o grande amor de Deus que se pode ver na história que envolve Jacó. Jacó, filho de Isaac, um homem emblemático, um homem abençoado por Deus, um homem de Deus. Porém, a vida de Jacó, nós poderíamos dizer que ela foi marcada por duas fases. Uma primeira fase, onde esse Jacó vive a sua realidade, vive a sua humanidade, com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos. E uma segunda parte, quando este mesmo Esaú, ele passa por um processo de transformação, onde a sua humanidade é meio que colocada de lado e a presença de Deus, a personalidade de Deus é mais imprimida, embutida na sua vida. Por isso nós defendemos muito aquela ideia de que menos de nós e mais de Deus. Menos de nós porque somos tóxicos, menos de nós porque somos pecadores, menos de nós porque somos corrompidos, mais de Deus porque Ele é santo, mais de Deus porque Ele é perfeito, mais de Deus porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito bem, hoje nós gostaríamos de falar sobre Deus não abre mão da nossa vida. A propósito, sempre temos falado, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós não somos fruto de nossa própria vontade, nós não somos fruto de um desejo humano, mas nós somos fruto do coração de Deus. Fomos criados por Ele para cumprir um propósito. E então Deus, Ele não abre mão das nossas vidas, visto que Ele tem um propósito ao nos criar. Bom,
O amor de Deus, em toda a Bíblia nós podemos ver isso, que é um amor incondicional e irresistível. E desta forma, irmãos, ao olhar a vida de Jacó, toda a sua vida é contemplada por esse amor incondicional de Deus. Deus ama Jacó mesmo sem ele merecer. Deus me ama e Deus te ama mesmo sem que nós tenhamos qualquer merecimento. E este amor de Deus, ele é irresistível. Deus não pede licença para fazer. Deus, ele não pede permissão para nos amar. Ele simplesmente nos ama. Então, o seu amor, ele é irresistível. Bom, no livro de Romanos, Paulo fala muito sobre predestinação. Paulo fala muito sobre o chamado de Deus. E nós podemos ver que o mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que chama e é o mesmo Deus que justifica e glorifica. Olhem, 4 etapas. Deus, ele nos elege, ou ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Deus, do tempo certo, nos chama através do Evangelho. Deus nos justifica quando Cristo ressuscita dentre os mortos. Ele ressuscita para a nossa justificação, nós os que cremos, e ele também nos glorifica. Embora esteja aqui no texto no tempo passado, hoje isso se refere ao futuro, mas é algo dado como certo, porque é algo que Deus na eternidade já decidiu. Deus, então, ele elege, ele chama, ele justifica e ele glorifica. Tudo provém de Deus. Nós não somos salvos por nossos próprios méritos, mas tão somente pela graça de Deus. Então, baseado nisso, nós gostaríamos de destacar algumas verdades que encontramos nesta intervenção de Deus na vida de Jacó. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu. Deus está intervindo no processo da sua vida. Eu dizia no começo que Jacó ele passa por 2 períodos, uma parte inicial da sua vida, onde ele vive a sua humanidade com toda a sua profundidade, e uma segunda parte, onde então há uma intervenção de Deus, onde Deus age na sua vida para que haja mudanças. Então, meus queridos, eu queria lembrá-los a todos que não é diferente conosco. Todos nós iniciamos uma primeira fase das nossas vidas, vivendo com intensidade a nossa humanidade. Até porque Deus quer que tenhamos esta consciência do que é ser humano e fraco. Mas Deus entra em um determinado tempo das nossas vidas, Ele intervém nas nossas vidas para que possamos então conhecê-lo, para que possamos desfrutar da presença dEle, para que possamos fazer parte da sua natureza divina, que é exatamente o que acontece com Jacó aqui. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de destacar que Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Eu preciso recordar que Jacó ele estava saindo de onde ele estava, ele tinha alguns problemas que ele precisava resolver. Esses problemas foram causados 20 anos atrás, quando ele briga com Esaú e ele precisa fugir para um lugar distante para não ser morto pelo seu irmão. E durante esses 20 anos, juntamente com Labão, Jacó desenvolve uma parte da sua história, se torna um homem trabalhador, se casa, constitui família, conquista riquezas, mas algo estava errado na sua vida e isso precisava ser resolvido. Então Deus vai iniciar, Deus vai intervir na sua vida de forma a confrontá-lo talvez no momento mais angustioso, mais difícil da sua vida. Lembre-se, Jacó havia mentido para o seu pai, Jacó havia enganado o seu irmão, mas ele não conseguia apagar as chamas de sua própria consciência culpada. Ele estava vivendo e convivendo com uma consciência culpada
por ter sido até então um homem enganador. Ou seja, os anos se passaram e não foram suficientes para apagar esta culpa que estava na consciência de Jacó. Então ele está vivendo um drama existencial. Ele tem dinheiro, ele tem família, ele é um homem bem-sucedido, mas ele lida com uma consciência pesada, culpada. Então a crise de Jacó com Esaú ainda estava acesa, muito acesa no seu coração. Então, depois de 20 anos, ele está de volta à sua terra. Agora ele precisa encontrar-se com o seu irmão Esaú. E diante desta situação, o seu coração está cheio de medo. A culpa está tomando conta aí da sua alma. Ele que até então havia vivido uma vida de fugitivo, agora, ao retornar para casa, ele precisa encarar, ele precisa enfrentar esta situação. E ele não pode fugir mais. Ele não tem mais como fugir. Muitos de nós fazemos isso. Nós fugimos de muitas coisas, mas nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Nós conseguimos enganar nossa consciência. Nós conseguimos cauterizar a nossa consciência, mas nós não conseguimos fazer isso por toda a vida. E isso estava acontecendo com Jacó. Ele precisa voltar e ele precisa resolver um problema que aconteceu lá no passado. Então ele não pode mais fugir de si mesmo. Jacó tem que olhar agora no espelho da sua alma e contemplar de fato quem ele é e qual é a realidade. A que conclusão Jacó chegará aqui? Bom, ele chegará à conclusão que ele é um suplantador. Ele é um homem enganador. Durante a sua vida até este ponto, Jacó vivia de enganos. Então ele era um enganador. E, irmãos, tem horas que a nossa maior necessidade não é caminhar junto ou em direção à multidão. Tem horas que a nossa maior necessidade é avançar em direção à solidão. Precisamos aprender a conviver conosco mesmos. Precisamos ter tempo para nós e adentrarmos em nós mesmos para lidar com os nossos problemas interiores. Precisamos tomar a pulsação da nossa própria alma. Precisamos nos aquietar para escutarmos os gritos do nosso coração. E muitas vezes nós falávamos que Deus está confrontando Jacó na hora da sua maior angústia, né? Muitas vezes o próprio Deus ele nos empurra para as circunstâncias de solidão a fim de refletirmos sobre a nossa condição. Avançar na vida sem refletir não é sensato. O homem moderno não tolera o silêncio. Ele está acostumado com o barulho febril das ruas. Ele tem medo de conviver consigo mesmo e escutar a voz da sua consciência. Mas às vezes, Deus mesmo cria circunstâncias para impedir a nossa jornada. O Val de Jaboque, que é o local onde Jacó tem esse encontro com Deus. O Val de Jaboque não é um acidente na sua caminhada, mas é algo que Deus já havia agendado para a sua vida. Deus mesmo marca conosco o seu encontro. Bom, neste primeiro ponto eu quero destacar que quando parece que as nossas forças acabaram, quando parece que tudo está difícil, quando tudo parece que acabou, talvez nos momentos onde achamos que a nossa força acabou ou está próximo de acabar. E talvez seja nesses momentos que nós teremos que enfrentar as nossas maiores lutas, os nossos maiores problemas. Eu vejo em duas histórias. Primeiro, aqui na história de Jacó, quando depois de 20 anos, mais velho, mais cansado,
talvez com mais problemas, porque agora tinha uma família grande. Ele precisa resolver um problema que 20 anos atrás ele não teve condições de resolver. Nós lembramos também aí, na história bíblica, de outras pessoas que passaram por momentos assim. O outro caso é o caso de Elias, que após ter derrotado os profetas de Baal, uma vitória incontestável, agora se vê com medo de uma mulher diante da ameaça de Jezabel. E Elias acha que chegou o fim para ele. Suas forças acabaram. E ele diz para Deus: Deus, tira minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. E Deus então trata com Elias, o recupera. E Elias, após esse momento de fragilidade, ele então terá que passar talvez pelas provações mais difíceis. Teriam tarefas grandiosas ainda para realizar. Então, por isso, esses dois casos nos mostram que Deus nos confronta, muitas vezes na hora da nossa maior angústia. Então, quando tudo parece que acabou, quando tudo parece que já não tem mais jeito, Deus, é nesses momentos que Deus se apresenta e nos mostra quem Ele é e do que Ele é capaz. Muito bem, então Deus, Ele não abre mão da nossa vida e Ele muitas vezes nos confronta na hora da nossa maior angústia. Então, se você estiver vivendo um momento difícil da sua vida, você pode esperar, porque pode ser que Deus, será nesse momento que Deus vai querer te confrontar. E segundo, Deus luta com Jacó. A Bíblia fala aqui que eles entraram numa luta e esta luta durou toda a noite. E Jacó não conseguia identificar com quem de fato ele estava lutando. Reconhecia força, reconhecia sua superioridade, mas por outro lado ele não desistia, porque ele queria muito ser abençoado. Então Deus, Ele quer transformar a vida de Jacó, e Deus não abre mão da sua vida. E quem toma a iniciativa é Deus. Ele começa a luta, o encontro de Jacó com Deus não pode ser adiado. Chegou o momento em que ele teria que encarar Deus. Chegou o momento em que ele teria que lutar com Deus. Bom, ter as bênçãos de Deus não é suficiente. Jacó precisava ter uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus. Mas quem toma a iniciativa é a pessoa de Deus. E em nossas histórias, é sempre Deus quem inicia o processo. Como está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É Ele quem predispõe nossa alma a buscá-lo. É Ele quem nos atrai para si com cordas de amor. Jamais daríamos um passo na direção de Deus se Ele mesmo não nos chamasse. A Bíblia fala que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o buscamos porque primeiro Ele nos buscou, Ele nos encontrou. Nós só gritamos por Ele porque primeiro Ele nos acordou do sono profundo da morte. Então, Deus, Ele não desiste de Jacó. Deus, Ele não desiste de nós. Talvez hoje seja o tempo de atravessar o seu Jaboque, o Val de Jaboque. Deus talvez esteja te perseguindo no sentido de estar te conduzindo a este lugar onde você terá que passar por uma profunda transformação de vida. E quando Deus, Ele não desiste de nós, quando Deus, Ele não abre mão das nossas vidas,
por nos amar demais, por investir em nossas vidas, por nos abençoar. Ele então nos conduzirá a este val de Jaboque, a esse vale de uma decisão, a esse lugar onde nós teremos que olhar para nós e teremos que olhar para Ele, aonde teremos que tomar a decisão de continuar sendo humano e fraco, suplantador, ou adotarmos uma nova identidade, a identidade que Deus disponibiliza para aqueles que conhecem a Cristo como Salvador. Deus, Ele não quer apenas o nosso coração, Ele quer também nossa vida transformada. Muitas pessoas, num período de rebeldia, diziam que Deus não se importava com o nosso exterior, não se importava com a forma como nos vestíamos, não importava com as coisas que fazíamos, que Deus simplesmente se importava com o nosso coração. Deus apenas queria que o amássemos, que o adorássemos, mas na verdade Deus não quer apenas o nosso coração. Ele quer sim o nosso coração, Ele quer o nosso amor, Ele quer o nosso sentimento, mas Deus também quer a nossa obediência, Ele quer que estejamos cumprindo a sua palavra, cumprindo aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós fazermos. Muito bem, se for preciso, Ele vai lutar com você. Se for preciso, Ele lutará comigo e com você para conquistar o nosso coração, porque não pode abrir mão do direito de nos ter para Ele. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro, o apóstolo, havia prometido fidelidade irrestrita a Cristo. Mas quando chegou o momento da perseguição, da provação, Pedro se acovardou e este negou Jesus 3 vezes. E no mesmo instante que Pedro conclui a sua negação, ele ouve o galo cantando, ele se lembra das palavras de Jesus: ainda esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negará. E no momento que Pedro recorda das palavras de Jesus, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, Pedro ficou muito triste e certamente aquele momento talvez teria sido o momento mais terrível na vida de Pedro. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Podemos ver na continuação da história de Pedro, que Jesus investiu nele, Jesus insistiu com ele, e depois daquela pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Feita 3 vezes por Jesus, Pedro declara o seu amor, reconhece a sua fragilidade, e Jesus disse que ele teria a missão de pastorear as suas ovelhas. Isso mostra que Jesus não desistiu de Pedro. Jesus continuou, insistiu, até que Pedro fosse completamente restaurado. E é assim que eu preciso pensar. É assim que você precisa pensar. Nós não podemos nos sentir derrotados, esquecidos, abandonados, mas nós precisamos lembrar que Deus nos ama e que Ele se importa conosco e que Ele tem um projeto para as nossas vidas. Mesmo que para isso tenhamos que lutar, mesmo que para isso Deus tenha que quebrar nossas resistências, mesmo que para isso Deus tenha que nos ferir, mas Deus não desiste de nós. Ele continuará investindo e continuará esperando de cada um de nós uma vida que possa atender aos propósitos determinados por Ele. Em terceiro, Deus não desiste de Jacó a despeito da sua resistência. Ou seja, Jacó ele resiste. O Jacó ele luta a noite inteira e
Fica claro que Jacó não queria ceder em nenhum momento. Jacó não queria entregar os pontos. Como isso é tão atual, como nós lutamos com Deus, como nós resistimos, como nós não queremos fazer aquilo que Deus quer, como nós queremos insistir nos nossos próprios caminhos e muitas vezes medimos forças com Deus, como o próprio Jacó mediu força com Deus. Foi poder com poder, destreza com destreza. Jacó era um caso difícil, um coração duro, um homem difícil de se render. Eu diria que muitos de nós, nesse sentido, temos sido como Jacó. Não queremos ceder, somos difíceis, somos duros. Mas, meus queridos, Deus é mais forte do que nós. Deus é mais capaz do que nós. Deus não vai desistir a despeito da nossa resistência. Na verdade, a nossa resistência pode fazer com que as coisas demorem um pouco mais, mas nós temos a certeza que Deus quebrará a nossa resistência. Deus não desiste da luta, Deus não abandonou Jacó, mas Deus luta até o momento de vencê-lo. Então, o mesmo Deus que vinha abençoando Jacó a vida toda, agora luta com ele a noite toda. O mesmo Deus que escolhe o homem soberanamente, também o transforma milagrosamente. Não há casos impossíveis para Deus. Não há vidas irrecuperáveis para Deus. Não há corações tão duros que Deus não possa amolecê-los. É impossível resistir a Deus e prevalecer. O seu amor é um amor vitorioso. E eu queria fazer uma aplicação, lembrando a todos que Deus tem lutado também conosco. Deus tem muitas vezes colocado intercessores no seu caminho. Deus muitas vezes tem colocado pregadores diante de você, que anunciam a palavra, que transmite a você qual é o desejo e a vontade de Deus. Você tem escutado muitas vezes a voz de Deus. E então o conselho é, diante daquilo que Deus tem falado, diante daquilo que Deus quer fazer, que você não endureça o seu coração. Talvez tenha chegado o tempo de você se render a Deus. Talvez tenha chegado o momento de você experimentar aquela vida diferente, sair da vida humana, sair daquele primeiro ciclo do qual citei sobre Jacó, deixar de viver a vida da fragilidade, das derrotas, do pecado. Talvez chegou a hora de ter uma experiência mais profunda com Deus, lutar uma noite inteira com Deus, sentir que Deus é mais forte, que Deus tem o domínio e poder desfrutar desta identidade que Deus tem disponibilizado, a identidade divina em nossas vidas. Ter uma mente transformada, uma vida transformada, ter um propósito diferente, poder viver para a honra e a glória de Deus. Então eu quero finalizar esta primeira parte, porque faremos em duas partes. Eu quero falar sobre esta intervenção de Deus na vida de Jacó. Eu quero falar da intervenção de Deus em nossas vidas em duas etapas, porque é uma matéria grande. Então eu quero recapitular que hoje lembramos que Deus confrontou Jacó na hora da sua maior angústia, e muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus luta com Jacó, ele não foge de qualquer combate conosco, muito pelo contrário. Deus sempre vai estar disposto a lutar conosco, porque Deus quer quebrar nossas resistências e quer mostrar que Ele é a melhor opção para nós. E Deus não desistiu de Jacó, Ele não desiste de Jacó a despeito da sua resistência. Ou seja, Deus não vai desistir de nós, mesmo que nós estejamos resistindo, endurecendo nossa cerviz. Deus não vai desistir de nós, Deus vai continuar, porque Deus tem um plano para as nossas vidas, Deus tem um propósito
para as nossas vidas. No nosso próximo vídeo, eu quero falar que Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Isso é muito importante, às vezes Deus terá que nos ferir. Deus expôs o pecado de Jacó antes de salvá-lo. É preciso que Deus faça isso. Que Deus salvou Jacó de uma maneira soberana e mudou a sua sorte. Esta será a matéria do nosso próximo vídeo. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida, que você, nesta noite, possa se sentir muito abençoado, sabendo que, mesmo que você tenha desistido de você mesmo, mesmo que os outros tenham desistido de você, Deus não desiste de você. Você é alguém muito importante para Deus, Deus te ama e Deus vai fazer o que for preciso para mudar e transformar a sua vida. É fato, não devemos viver toda a nossa vida na mediocridade, toda a nossa vida dominada por fraquezas humanas. Nós precisamos chegar ao tempo da transformação. Esse tempo da transformação é o tempo da intervenção de Deus, quando Ele deseja mudar as nossas vidas para servi-lo melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente com a sua graça e que você seja reanimado com esta palavra, que você sinta-se amado por Deus, prestigiado por Deus, importante para Deus e que você possa viver para a glória dele. No nome de Jesus. Amém.